Nós falamos muito e com frequência na igreja a respeito da vontade de Deus. E por vezes quando nós falamos a respeito da vontade de Deus, pode parecer que é algo fácil de entender e simples de pôr em prática. Mas acho que todos nós já sabemos que não é bem assim. Sobretudo, quando as coisas não correm exatamente como nós estávamos à espera. Por exemplo, os discípulos de Jesus ouviram Jesus dizer imensas vezes que ele tinha que morrer. Mas não compreenderam. E nem perceberam que isso era parte do plano de Deus. Não era isto que eles estavam à espera. Quando aconteceu, eles ficaram profundamente confusos. E agora? Como é que pode ser? Quando lemos a história de Elias, percebemos que provavelmente Elias tinha a expectativa de um grande confronto. E que ele acreditou que quando esse confronto com os profetas de Baal acontecesse, o Senhor ia revelar o seu poder de tal maneira, numa única batalha, digamos assim, que a guerra ia ser vencida. E quando aconteceu o que aconteceu, o fogo caiu do céu, queimou completamente o altar, o povo todo se prostrou, só Jeová é Deus. Ele pensou, bem, agora já está. E no dia seguinte a rainha Jezabel disse, olha, põe as barbas de molho que eu já vou atrás de ti. E o Elias entrou em depressão e disse, então, mas já não percebo mais nada. Eu pensei que isto agora resolvesse o problema e afinal não está resolvido. E agora? Estamos a estudar a história, estamos a ler o relato bíblico e estamos a ver o que aconteceu com Moisés. E a situação de Moisés também era mais ou menos esta. O Senhor disse, vai, fala. Mas atenção, o faraó vai ter o coração duro. Mas mais uma vez, parece que ele não ouviu aquilo que Deus falou. Se calhar muitas vezes a nossa dificuldade é esta, nós não percebemos muito bem, ou não estamos atentos àquilo que o Senhor fala. E depois quando as coisas não acontecem como nós corremos, e agora? A pergunta foi, por que me enviaste? Era preferível que eu tivesse ficado lá no deserto a tomar conta das ovelhas do meu sogro. Por que me enviaste? E o Senhor então vai responder. Êxodo capítulo 6, vamos ver este capítulo pouco a pouco, primeiramente a partir do verso 2 até o verso 13. Diz assim, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me dão ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. A situação, em vez de melhorar, tinha piorado. E não tinha piorado pouco, tinha piorado consideravelmente. Não só Moisés não conseguira libertar o povo, como o Faraó tinha tornado o trabalho do povo quase insuportável, tinha aumentado a carga daqueles que estavam a trabalhar e provavelmente tinha feito com que o resto do povo que eventualmente não estava a serviço do Faraó passasse a estar, para conseguirem dar conta daquilo que era a exigência do Faraó ao povo de Israel, como povo que vivia tendo que pagar o imposto de serviço por estar na terra que pertencia ao Faraó. Moisés está desacreditado.
Porque afinal de contas ele veio, afirmou algo e aquilo que ele afirmou não tinha acontecido. O povo não quer ouvir. No entretanto, Deus prometeu que ia libertar o povo. O Senhor então fala e insiste e renova o seu chamado a Moisés. Muitas vezes é isto que é necessário nestas horas de dificuldade. E o Senhor vem falar com ele, lembrando da aliança que tinha feito. E este texto inicial é curioso, porque é assim, o Senhor diz, eu sou o Senhor, e esta expressão que está aí na sua Bíblia, o irmão se quiser tomar nota, pode tomar nota aí, quando está a dizer, eu sou o Senhor, ele está a dizer, eu sou Jeová. Ele está a usar o seu nome, o nome próprio que deu a Moisés, eu sou Jeová. E ele diz, eu fui conhecido, eu fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Faz mais de 500 anos que esta aliança foi feita e que a promessa foi estabelecida. Eles me conheceram essencialmente como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A questão é, o nome Jeová era ou não conhecido de Abraão, Isaac e Jacó? Era conhecido, sem dúvida. O nome Jeová é conhecido desde muito antes. Nós lemos em Gênesis capítulo 4 que Enoque, filho de Sete, portanto, neto de Adão, já invocou o nome Jeová e adorou a Deus como tal. Sabemos que Abraão conheceu e usou o nome de Deus Jeová, assim como Isaac e como Jacó. O texto está nos dizendo, e o que o Senhor está dizendo a Moisés aqui é, o nome eles já sabiam, a profundidade do significado deste nome e da sua importância, eles não chegaram a perceber. Foi só a partir de ti que isto foi revelado. É a partir de ti que isto é conhecido. Portanto, isto era algo especial. Para que Moisés pudesse perceber que havia aqui um avanço na revelação. E a importância que Moisés tinha no plano de Deus, no trajeto de Deus, na missão de Deus, nesta altura. Não era só o mero conhecimento do nome do Senhor, mas a revelação do que este nome significava e do que este nome trazia. E o resgate que Deus vai fazer do povo seria a marca principal da relação de Deus com Israel. Eu sou o Senhor. Aqui nós ainda temos a expressão, eu sou o Senhor que vos tirarei. Depois os irmãos vão ler o resto do Velho Testamento inteiro, eu sou o Senhor que vos tirou. Mas este momento, ou seja, Deus tirando o povo, libertando o povo do Egito, é a grande marca da relação de Deus com o povo, o seu povo, no Antigo Testamento. Assim como a grande marca para nós no Novo Testamento será a cruz. Eu sou o Senhor que vos salvou. Eu sou o Senhor que amou tanto que deu o seu Filho para a vossa salvação. São os dois momentos redentores da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Portanto, esta era a marca e Deus queria desde já que o povo fosse entendendo. Este é o grande momento redentor. E se os irmãos repararam, o Senhor usa N palavras para explicar isto. Ele diz, eu tirarei, eu livrarei, eu resgatarei, eu levarei, eu tomarei. O Senhor usa sistematicamente expressões diferentes para dizer. Portanto, eu tirarei, aqui a ideia era mesmo de romper, de rasgar, não é? Era uma ruptura, podia-se fazer, por exemplo, uma barreira que estava à frente, romper aquela barreira, era este o verbo que era usado aqui, no seu original, era algo que era preciso rasgar, ou um buraco que tinha que se abrir para alguém poder fugir. Por exemplo, se houvesse uma parede, se fizesse um buraco naquela parede para alguém passar. Era este o verbo que estava sendo usado aqui. Eu livrarei, no sentido de salvar alguém que estava em risco de morrer. Eu resgatarei. A palavra aqui resgatar era a palavra usada para quem pagava uma dívida, para quem eliminava uma dívida que existia. Por exemplo, uma dívida de escravidão ou uma dívida jurídica que pudesse existir e era o parente mais próximo que era responsável por esse resgate. Ia lá e pagava a dívida. Isto depois vai ser estabelecido pela lei. O Senhor aqui se apresenta como o pai amoroso que vai pagar a dívida do seu primogênito. Vou lá e vou pagar a dívida. Vou resgatá-lo da escravidão. Vou comprá-lo. O apóstolo Paulo depois vai usar a mesma ideia no Novo Testamento para falar daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos resgatou. Ele como que comprou. Nós éramos escravos do pecado e ele foi lá e pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Eu tomarei. A ideia é de carregar. O Senhor literalmente diz, eu vou como que pegar vocês ao colo. Eu vou aí, vou tirar vocês do Egito, vou-vos pegar ao colo, vou-vos tomar, vou carregar sobre mim, vou-vos tirar e eu vou-vos levar outra vez a ideia de transportar
resgatar. O Senhor ia carregar ao colo Israel e ia tirá-lo dali para levá-lo para uma outra terra. Ou seja, tudo isto era bem notório. O Senhor dá uma ênfase significativa no que significava aquilo que ele ia fazer. Deus ia fazer. E ia fazer por duas razões principais. Primeiro, era o cumprimento da promessa. Todas as promessas que o Senhor fez, Ele cumpre. Nós costumamos cantar aqui um coro, creio que muitos irmãos gostam, Deus das promessas, não é? Ele não é homem para mentir. Quando Ele dá uma palavra, a palavra se cumpre. Não há falha absolutamente nenhuma. Portanto, é uma das razões pelas quais é útil nós lermos a Bíblia e irmos tomando nota das promessas. Há quem goste, por exemplo, de escolher cores diferentes para ir tomando nota dos versículos da Bíblia. E todos os versículos que mencionam promessa ser, por exemplo, pintado de verde, é esperança, é confiança. Porque, irmão, pode procurar as promessas do Senhor e tomar nota delas, porque elas não falham. O Senhor não falha. Passaram-se 500 anos. Passaram-se 500 anos, mas a promessa vai-se cumprir. E quantos anos passou até que o Messias viesse? Foi mais. E quanto tempo estamos à espera de que Jesus volte? 2000. Mas vai chegar, irmãos, porque a promessa do Senhor não falha. Umas acontecem mais depressa do que outras, mas elas não falham. E a segunda razão era para a glória do Senhor. Deus vai agir finalmente para que o mundo comece a saber quem Ele é. Jeová vai deixar de ser um Deus menor, de um povo insignificante, escravizado numa ponta do Egito, para se transformar num Deus forte, um Deus poderoso. E as nações vão começar a ouvir falar de Jeová. E nós vamos ver que é a partir daqui e deste grande momento redentor que o Senhor vai ficar a ser conhecido. Nós percebemos então, na linha daquilo que Deus fala com Moisés, qual é a forma como Deus trabalha com a depressão de Moisés. Eu creio que Moisés, na teoria dos temperamentos, dos 4 temperamentos, eu creio que Moisés era melancólico. Pelo menos parece várias vezes ao longo do tempo que era o estilo dele. É um indivíduo mais introvertido, mais preferia ficar no canto dele. É por isso que ele diz constantemente ao Senhor, manda outro, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não tenho jeito para isto. Porque ele preferia ficar no cantinho dele. Não é? Mas o Senhor vai tirá-lo e vai levá-lo para que ele faça. E ele tem uma facilidade para se deprimir muito grande. Ao longo da história nós vamos ver várias vezes Moisés indo abaixo e dizer, não vale a pena, não consigo, não dá para continuar. E, então o Senhor tem que trabalhar com ele. E como é que o Senhor faz? Primeiro, o Senhor recorda as bênçãos do passado, o Senhor recorda as promessas feitas, o Senhor recorda que Ele é um Deus que cumpre. E sempre que nós queremos lutar com as nossas dificuldades, é bom recordarmos aquilo que Deus já fez. Porque uma das coisas que a depressão gosta de fazer quando chega a qualquer coração é tapar-nos os olhos em relação às bênçãos do passado, esquecermos. A depressão traz uma dose de esquecimento enorme. De repente parece que nunca tivemos bênção nenhuma, de repente parece que nunca aconteceu nenhum livramento na nossa vida, parece que nunca nós recebemos nada de Deus. Esquecemos. E é preciso lembrar. E este é um padrão bíblico que Deus trabalha muitas vezes. Eu sou o Deus que esteve com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele recorda a aliança. O Senhor é aquele que fez uma aliança conosco, aquele que deu o seu próprio filho por nós, como dizia o apóstolo Paulo, aquele que nem a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Portanto, era preciso lembrar. Lembra a Moisés que quem vai agir é ele, é Deus, diz outra vez, porque Deus está sempre a dizer isto, apesar de que parece que entra num ouvido e sai no outro de Moisés. Moisés, não és tu que vais fazer, eu vou resgatar, eu vou livrar, eu vou tomar, é o Senhor que vai fazer, é Deus que vai fazer as coisas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. Chama a Moisés para se concentrar no Senhor. Porque Moisés, mais uma vez, vira-se e diz assim, Senhor, é assim, o povo não ouve o que eu tenho para dizer, acha que o faraó vai ouvir? Moisés, presta atenção. Moisés, olha para mim, Moisés. Não interessa o que os outros estão falando. Quem foi que te chamou? Foi o povo? Não. Foi Faraó? Não. Fui eu que te chamei, fui eu que te mandei. Olha para mim, Moisés. O que interessa é a minha aprovação. E eu estou a dizer, vai e continua a falar. Não te preocupes com os outros. Estás a gastar muito tempo a olhar. Faz o que eu estou a dizer e continua a olhar para mim. E realmente é verdade, irmãos. Nós temos uma facilidade enorme para avaliarmos a nós mesmos por aquilo que recebemos dos outros.
Eu não estou a dizer com isso que não é útil nós atendermos a uma crítica, a um comentário, uma palavra que nos seja dada por alguém. Mas a principal preocupação do crente, do servo do Senhor, da serva do Senhor, é estar na presença de Deus e receber dele a sua aprovação. Porque se a aprovação dele vier, o mais, irmãos, não será tão importante. O mais, enfim, pode ser vencido. O Senhor dá a garantia a Moisés: eu continuo sensível ao povo. Isto não está a acontecer porque eu perdi a sensibilidade ao sofrimento do povo. Eu sei o que o povo está a sofrer, mas acredita, e agora tu vais fazer isto. Isto é tão importante, irmãos, porque na hora da depressão apetece não fazer nada, não é? E na hora da depressão nós desanimamos e não sabemos o que fazer e achamos que não vale a pena fazer nada. Então Deus dá a Moisés uma linha de ação. Se os irmãos virem as outras vezes que Deus vai lidar com Moisés, vai ser muito parecido. E quando Deus lida, por exemplo, com a depressão de Elias, é o mesmo programa. Deus diz: Elias, olha para trás, olha quantas vezes eu já te abençoei. Elias, há muita gente que ainda não se dobrou, tens de te concentrar em mim. E ora, Elias, o que vais fazer agora? Vais fazer isto, isto e isto. Ou seja, ajuda-nos a ver a bênção de Deus no passado, ajuda-nos a abrir uma noção diferente da realidade do presente, ajuda-nos a perceber o que é que nós temos que fazer no futuro. E desta maneira o Senhor levanta Moisés para que ele possa continuar a fazer o trabalho. A partir do versículo 14, os irmãos têm mais um daqueles textos que nós já conhecemos, as genealogias, e diz assim: são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes são os filhos de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão e Izar e Hebron e Uziel. E os anos de Coate foram 133. E os filhos de Merari, Mali, Muzi. Estes são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. E ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri, os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Zitri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, a Síria, Elcana, Abiasaf, e estes são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Fineias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Nós já sabemos, os irmãos já sabem que as genealogias são importantes para os povos antigos e para o povo de Israel de uma forma especial. Esta é uma versão resumida dos filhos de Jacó, só fala dos 3 mais velhos, talvez para nos mostrar que a profecia do pai sobre Ruben e Simeão já está a cumprir-se. Já não são famílias muito significativas. Em relação a Levi, vai haver uma concentração especial, porque nós sabemos que é a família de Levi e os seus descendentes que vão ter um papel muito importante no que diz respeito à adoração de Deus. Não nesta hora, mas um bocadinho mais à frente. Ficamos a saber também quem são os pais de Moisés, Arão e Joquebede. Sabemos que Arão casou com uma tia sua, isso significa que ela devia ser uma irmã bastante mais nova do seu tio. Sabemos que mais tarde a lei vai proibir estes casamentos, não é? Portanto, isto era permitido aqui, vai ser proibido mais tarde. Mas temos aqui a importância destas famílias, porque depois nós vamos ter as famílias dos levitas, os coraitas, os meraritas, os coatitas, cada um tendo a sua função no serviço ao tabernáculo. E temos os descendentes de Arão, não de Moisés, porque os descendentes de Moisés, os filhos de Moisés não vão ter nenhuma importância, enquanto que os filhos de Arão, sim, vão dar origem às famílias dos sacerdotes. Temos aqui nomes de origem egípcia, Putiel e Fineias, o que devia ser comum. Israel já vivia há muitos anos no Egito, era natural que tivesse adotado alguns nomes próprios do Egito. Há aqui quem acredita, inclusive, que Eleazar teria-se casado com uma egípcia. Daí que ele põe um nome egípcio no seu filho, Fineias. É uma tradição, ficam aqui muitas reticências. Ficamos com a ideia mais tarde que Fineias realmente poderia ser eventualmente
um mestiço, digamos assim, meio israelita, meio egípcio. O fato é que ele vai ser um herói da pureza do povo. E nós vamos ver isto num episódio um bocadinho mais à frente. Mas a história é aqui enquadrada e esta genealogia é-nos dada para nós percebermos estes personagens. E logo a seguir nós entramos no novo confronto com Faraó. E diz assim: e aconteceu naquele mesmo dia, verso 27. Estes são os, sim, já tínhamos lido. 28. E aconteceu naquele mesmo dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso dos lábios, como pois me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta, e tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir aos filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, e assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão de 83, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante do Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e disseram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante do Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se uma serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porém, cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Depois do parênteses, nós vamos ter a continuação do diálogo. Parece que foi apenas feito um parênteses e o diálogo de Deus com Moisés continua. E é mais ou menos como se Deus estivesse a dizer: sim, eu te chamei. Sim, tu fazes parte do meu plano. Sim, tu vais falar com o Faraó. Sim, o Faraó vai ficar com o coração duro. Mas sim, eu vou fazer milagres e maravilhas. Deus já tinha dito tudo isto. Ele está a repetir. Ele está a reiterar. Para que fique claro no coração de Moisés, porque parece que ele está assim um bocado desanimado. Nós entendemos que Moisés tem a razão para estar desanimado, não é? As coisas estão a correr mal em vez de correrem bem. Primeiro o povo ouviu. O Faraó não quis ouvir. Agora nem o povo quer ouvir. Mas ele tem que continuar, porque o Senhor o chamou. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vai e fala outra vez com o Faraó. E desta vez tu vais mostrar a diferença. É curioso as expressões que são usadas aqui. O Senhor diz a Moisés: eu te coloquei como Deus sobre o Faraó. Lembram-se, irmãos, que o Faraó se considerava um Deus. E Moisés sabe isso muito bem. E Deus diz a Moisés: mas eu vou-te colocar como alguém tão superior que o Faraó vai ter que te reconhecer que tu és instrumento de Deus. E tu tens alguém que vai te acompanhar para falar, porque tens dificuldade em falar, fala o teu irmão Arão, mas tu tens que estar presente porque tu és o meu embaixador. É bonito também a maneira como Deus utiliza as ideias para falar do seu povo. Ele fala do seu povo como o seu primogênito, fala do seu povo como povo, porque nesta altura o Faraó queria enfatizar que o povo de Israel pertencia a ele, e Deus está a dizer: não, Senhor, é o meu povo. Mas também fala do povo de Israel como exércitos. Nós vamos ouvir depois Deus muitas vezes se apresentando como o Deus dos exércitos. E às vezes nós achamos que esses exércitos são os anjos. Mas aqui não são anjos, irmãos, são pessoas. Os exércitos do Senhor são o seu povo, somos nós. Vencendo vem Jesus. Os exércitos do Senhor que têm que marchar. Porque Israel, quando sair do Egito, não vai ser só um bando de escravos meio desorientados no deserto. São as hostes do Senhor, os exércitos de Deus. E quando nós continuarmos a ler a história, irmãos, nós vamos ver que realmente este povo, apesar de ser uma quantidade enorme de gente, tem uma estrutura, uma organização, um andamento, uma forma de se deslocar muito bem organizada. Porque é a tropa de Deus, é o exército do Senhor, tem uma missão a cumprir. Bem, convencido ou não, Moisés volta à presença do Faraó junto com Arão. E desta vez o confronto tem uma novidade. Ele não vai apenas falar, mas ele vai mostrar, afinal de contas, como Deus tinha pedido da primeira vez, o poder de Deus. E vai começar através da vara. Lança a sua vara no chão, Arão lança a vara sobre o mandato de Moisés,
e a vara se transforma numa serpente. Há um pormenor, e daqui a utilidade do original em hebraico é interessante. A primeira vez no capítulo 4, quando nós lemos que a vara se transformou em serpente, usou-se a palavra nahash, que significa cobra. É uma serpente venenosa. Aqui a palavra que se usa não é a mesma, é a palavra Tanaim. E a palavra Tanaim significa monstro marinho. É uma palavra interessante porque ela pode dar a ideia de um crocodilo ou de uma espécie de dragão do mar. Provavelmente o que isto significa, irmãos, é que desta vez, quando a vara foi lançada ao chão, não se transformou apenas numa cobrinha. Transformou-se numa grande serpente. Não foi só uma serpente normal, foi uma serpente gigantesca, porque a palavra que é usada aqui é esta. Então, a primeira vez diz que a vara foi lançada ao chão e transformou-se numa serpente. E aqui diz, transformou-se num monstro marinho. Portanto, de certeza que é uma coisa maior do que da primeira vez. Até porque nós sabemos que depois, o que é que vai acontecer? Ela vai comer as outras. E, portanto, tem que ter espaço para ela poder comer as outras. E, pelos vistos, comeu várias. Então, devia ser mesmo uma cobra grande. E a cena deve ter sido, enfim, impressionante. Não vamos agora tentar interpretar, mas a cena deve ter sido impressionante. São descritos aqui 3 tipos de conselheiros de Faraó, que se calhar até representam no fundo uma coisa só, mas nós temos aqui 3 palavras. Sábios, que seriam os instruídos do reino, os homens que tinham, os estudiosos, os escribas. Encantadores ou feiticeiros, que eram aqueles que lidavam com magia e que podiam ir desde os mero ilusionistas até aos homens que lidavam com magia negra. E também magos ou videntes. Seriam os homens que trabalhavam com as predições do futuro, as profecias do futuro, adivinhações pelos astros e também com os livros de magia e de profecia. Provavelmente estes personagens são sacerdotes / mágicos, ou seja, são homens profundamente ligados à religião egípcia, mas também à magia. Nós sabemos, pelo texto do Novo Testamento, o nome de pelo menos 2 deles. Alguém se lembra? Está complicado, não é? Pronto. Mas lá em 2 Timóteo, eu não vou pedir ao seminarista para intervir, mas em 2 Timóteo diz lá que eles chamavam-se Janes e Jambres. Eram 2 homens, estes 2 pelo menos nós temos o texto. Não aparece aqui, mas era algo que era conhecido da literatura judaica e em 2 Timóteo 3:8 nós encontramos estes nomes. Janes significa aquele que seduz e Jambres aquele que se rebela. E pelo menos estes 2 estão nomeados, mas deviam ser vários. Na cultura egípcia estes homens eram muito importantes, eram considerados homens santos, ligados à religião e à magia, e eram por regra sacerdotes capazes de fazer prodígios e maravilhas. Existe, achou-se nas pesquisas arqueológicas, um manual chamado Instruções para o Rei Merikare, que era um livro de magia egípcia de 2200 anos antes de Cristo, e que tem uma quantidade de antigas fórmulas mágicas e proféticas, mais ou menos dá-nos a ideia do que é que estes homens podiam utilizar. O que foi que eles fizeram? É uma pergunta curiosa. Será que as varas deles também se transformaram em serpentes? Ou será que eles eram encantadores de cobras e através de ilusionismo conseguiram dar um jeito de parecer que as suas varas tinham se transformado em cobras ou não? O que sabemos é que eles não pegam nestas cobras e elas tornam-se a transformar em varas. Eles aparentemente transformam as suas varas em cobras, mas as cobras que eles transformaram são engolidas pela cobra de Arão, que esta sim, por sua vez, volta a ser uma vara. Eu quero que os irmãos percebam isto, porque é assim, a cena não é uma cenazinha simples. Temos Arão a lançar ao chão a sua vara e ela transforma-se numa cobra assustadora. Vamos imaginar, numa jiboia, numa grande cobra. E os outros também, de alguma maneira, conseguem que as suas varas se transformem em cobras. Temos ali um serpentário na frente do faraó. Mas o que é que acontece? A cobra de Arão e Moisés vai lá e simplesmente devora as outras todas. Isto devia ser já um primeiro sinal importante para o faraó perceber, bem, há qualquer coisa aqui que não está a correr bem. Mas a verdade é que o texto diz que o faraó não lhe fez diferença nenhuma
Ele possivelmente achou que as coisas até tinham corrido bem, porque os seus magos são capazes de fazer tanto quanto os outros. Bem, nós não devemos ter dúvidas, irmãos, de que o inimigo é capaz de imitar o trabalho de Deus. O Senhor Jesus contou uma parábola e que a partir daquele que semeia o trigo, vai lá de noite o outro e semeia o joio, portanto cresce. E Paulo disse que o inimigo pode aparecer até como anjo de luz, portanto que o inimigo seja capaz de fazer coisas espantosas não nos deve surpreender. Lembremos que Jesus disse que no seu discurso final, na hora do juízo, ele vai dizer a alguns que eles estão perdidos e eles vão dizer: mas Senhor, nós fizemos milagres em teu nome. Em teu nome expulsamos demónios. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Portanto, milagres só por si não são suficientes para nos garantir a salvação de ninguém. Daí que a certa altura Jesus disse aos seus discípulos: não fiquem felizes porque os demónios vos obedecem. Fiquem felizes que vocês têm os vossos nomes escritos no livro da vida. Porque isso é garantia de salvação. Milagres não são. Portanto, irmãos, não vamos nos iludir. Porque algumas pessoas, nós não estamos desvalorizando o milagre, mas algumas pessoas acham que o milagre é a comprovação final. Biblicamente não é. Estes magos egípcios fazem coisas extraordinárias, mas não é por causa disso que eles pertencem ao Senhor. Bem, este encontro não foi tão mau quanto o primeiro, certo? O primeiro nós podemos dizer que Moisés saiu derrotado. Aqui, se ele não ganhou, pelo menos houve um empate. Vamos dizer assim. Vamos dizer que houve aqui uma espécie de empate. Pelo menos o faraó não faz novas retaliações. Não toma novas medidas contra o povo. Na melhor das hipóteses, ele terá reconhecido que os enviados do Deus hebreu também eram magos poderosos. Eram capazes de fazer magia impressionante, na melhor das hipóteses. Mas isso não muda o seu coração. E o palco está montado para que o Senhor então faça aquilo que tinha prometido, que é agir através de mão poderosa. Mas para isto, nós vamos ter que entrar naquela face conhecida como as pragas. Mas ficam para a semana. Hoje o dia estava bonito, estava de sol, até parecia a primavera, não é, irmãos? Então vamos deixar a praga para a semana que vem, se Deus nos der vida e saúde, e nós cá estaremos para continuar.